Olha, a anistia política aqui no Brasil é um tema bem complexo. É uma ferramenta que, dependendo de como é usada, pode curar uma nação ou pode abrir feridas ainda mais profundas. Para a gente entender esse debate de agora, a gente precisa voltar no tempo, lá para a ditadura militar, e depois viajar até um dos dias mais tensos da nossa democracia recente. Bom, para começar, o que é anistia, afinal? Na sua essência, é um perdão legal. O Estado basicamente vira e fala: ok, os crimes de natureza política cometidos até aqui estão perdoados. A ideia por trás disso é tentar superar períodos de muito conflito, de trauma coletivo, sabe? Permitir que a sociedade respire e siga em frente. Só que aí que tá. Essa ferramenta é uma verdadeira faca de dois gumes. Por um lado, quando é usada para a reconciliação, ela pode de fato construir a paz, ajudar a cicatrizar as feridas de um país. Mas por outro, ela é muito criticada, e com razão, por poder promover a impunidade, especialmente para crimes bem graves. E aí, claro, começam debates gigantes sobre o que é justiça e o que é memória. E todo esse dilema se tornou muito real no momento chave da história do Brasil, a Lei da Anistia de 1979. Mas olha, ela não surgiu do nada não, foi ponto máximo de um processo bem longo e tenso de abertura política. E aqui tem um ponto super importante. A Lei de 79 não foi um presente do regime militar. Pelo contrário, ela foi resultado de anos de uma pressão social gigantesca. Movimentos como o Movimento Feminino pela Anistia, com apoio forte da OAB e da CNBB, foram para a rua pedir uma anistia ampla, geral e irrestrita. Foram esses movimentos que pavimentaram o caminho para o fim da ditadura. No fim das contas, a lei que foi aprovada funcionou como uma anistia recíproca. O que isso quer dizer? Que ela perdoou tanto os crimes cometidos por quem era oposição ao regime militar, quanto aqueles cometidos pelos agentes do Estado, os responsáveis pela repressão. Foi um grande acordo político, essencial para encerrar a ditadura, deixar os exilados voltarem e libertar os presos políticos. E foi por causa dessa lei que figuras muito importantes que depois ajudaram a moldar o Brasil que a gente conhece puderam voltar para a vida pública. Pensa só, nomes como Lula, Dilma Rousseff, José Dirceu, todos eles passaram de perseguidos políticos a peças centrais na redemocratização do país. E o ponto crucial aqui é que, para muita gente, a anistia não foi só sobre liberdade. Foi também sobre o Estado reconhecer as injustiças que cometeu. Vários anistiados receberam reparações financeiras e pensões, pagas com dinheiro público mesmo, como uma forma de compensar tudo o que sofreram durante o regime. Agora vamos dar um salto no tempo, a gente chega num evento que, nossa, chocou o país. Os ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. E, de repente, aquele debate sobre perdão e punição, que parecia coisa do passado, dos livros de história, voltou com força total para o centro da conversa. Logo depois dos ataques, surgiu uma pergunta muito parecida com a de 1979. Será que os participantes deveriam ser anistiados para a gente conseguir uma pacificação nacional? A mesma ferramenta, a anistia, está de volta ao debate. Mas, nossa, o cenário político e as reações hoje são completamente diferentes. Acontece que a opinião pública, na sua maioria, é contra. Pesquisas mostram que mais da metade dos brasileiros não quer nem ouvir falar em anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Existe um medo muito grande de que o perdão, nesse caso, seja interpretado como um sinal verde, um estímulo para novos ataques à democracia. E é exatamente aqui que o debate pega fogo. Começam a surgir acusações de hipocrisia, de uma justiça seletiva que serve para uns, mas não para outros. Essa discussão toda acaba expondo as divisões ideológicas profundas que marcam o Brasil de hoje. E isso nos leva ao grande paradoxo, a pergunta que não quer calar. Por que muitos daqueles que se beneficiaram do perdão lá de 1979 são hoje radicalmente contra uma nova anistia? Ou seja, os beneficiários do perdão de ontem viraram os maiores opositores do perdão de hoje. Basicamente, a gente tem dois lados nessa discussão. De um lado, o argumento é que os contextos são totalmente diferentes. Uma coisa seria lutar contra uma ditadura para trazer a democracia de volta. Outra, completamente diferente, seria atacar uma democracia que já está estabelecida. Do outro lado, os críticos falam em hipocrisia. Eles lembram que a anistia de 79 perdoou atos de violência extrema, como sequestros e atentados. Já os atos de 8 de janeiro, embora muito graves, não tiveram mortes. E as sentenças que estão sendo dadas são vistas por alguns como desproporcionais.
E aqui a divisão fica escancarada, né? A mesma ferramenta, a anistia, é vista de jeitos completamente opostos. Em 79, o contexto era sair de uma ditadura. Hoje é um ataque dentro de uma democracia. Os beneficiados lá eram opositores do regime e também os agentes da repressão. Hoje seriam manifestantes de um campo político específico. A grande crítica em 79 era a impunidade para torturadores. Hoje, a crítica é o medo de estimular novos atos antidemocráticos. No fim das contas, todo esse debate mostra que o Brasil está numa encruzilhada, sabe? Lutando com as memórias do passado para tentar definir qual vai ser o seu futuro. A questão do perdão político está mais viva e mais urgente do que nunca. No final, a pergunta que fica não é só sobre o que aconteceu em 1979 ou em 2023. A questão fundamental que o Brasil precisa encarar hoje é a seguinte: para que uma nação consiga se reconciliar, ela precisa perdoar os ataques que sofreu contra a sua própria democracia? Ou, pelo contrário, ela precisa punir esses ataques de forma rigorosa, justamente para se proteger? É desse equilíbrio delicado entre perdão e responsabilidade que vão depender os próximos capítulos da nossa história.